que palavras te amo, Senhor. Hoje eu vim aqui gritar pro mundo inteiro que é teu, meu amor, Jesus. Bom dia, você ouvinte do programa Ponto de Encontro, que vai ao ar pela Rádio Itaperuna 1410 AM. Lembrando que o nosso titular responsável, Dr. Hernani Pinto Ribeiro, pastor Hernani, da Casa de Oração, ali do aeroporto, próximo ao NIG, cultos às terças, quintas e aos domingos, a partir das 19 horas, Escola Bíblica Dominical. Betinho, a partir das 8 horas da manhã, Escola Dominical. Escola agora está Bíblica. 9, tá 9 horas agora, horário de verão, mudou tudo, não é? Dr. Hernani, que é diretor responsável desse programa Ponto de Encontro, que em breve, creio, estará aqui conosco, abrilhantando, como sempre, esse programa das manhãs de domingo, que você já é um habitué. Ou seja, 11 horas, 1 minuto. Tá lembrando também que daqui a pouco você pode acessar aí nossos canais, a nossa rede social, nossas redes sociais, como o YouTube, Escola Bíblica Dominical Ponto de Encontro, Facebook, Rádio Escola Espaço Bíblica Dominical, nosso WhatsApp 22 99104 9131. Lembrando que a gente tem a pesquisa da semana, você vai participar também dando a sua opinião. Se você quiser ligar também para a Rádio Itaperuna, tem um telefone disponível, 22 3824 1410. Bom, a gente gostaria de abrir o programa dessa manhã com uma crônica do nosso irmão Lael, lá de Portugal, de Leiria. Deus é improvável, mas não impossível. Ele está acima dos livros de conhecimento humano, de toda e qualquer sabedoria secular. Antes mesmo que se discutisse o que é religião, ele já era. Antes que alguém ousasse fazer o primeiro rascunho sobre o que ele seja. Simplesmente porque ele é e independe da concepção dos homens. Deus está acima do espaço, tempo e idade. Ele está além e antes de tudo. E nisto resumimos a eternidade. A nossa mente prescruta, mas nesta luta não o compreende, porque ele não é para ser compreendido. Sua grandeza excede toda possibilidade de real tradução, sabendo que o infinito nunca caberá no limitado raciocínio do que se pode. Dê um chute aqui rapidinho, vamos acionar aqui nosso irmão Lael, né? Vamos seguindo aqui, ele diz assim: sua grandeza excede toda a possibilidade de real raciocínio do que se exprime apenas como lógico. Deus não tem uma resposta plausível para aquilo que exceda a nossa intrigante busca por algo que não converge com os limítrofes do nosso entendimento. No limiar da loucura, este Deus se manifesta como o Criador e nunca como uma criatura. Tentaram vesti-lo, tentaram pintá-lo, tentaram esculpi-lo, tentaram dar-lhe sentidos humanos, tentaram antropofizá-lo. Na verdade, ousaram criá-lo. Bom, se o fôlego de vida vem dele, como suspirar o ar da arrogância diante de uma obra mal feita e bizarra que nos apresentaram como tal? Não, 1000 vezes não. Deus não se sujeitaria à pequenez das intenções dos homens. Ele jamais se encaixaria nos medíocres e tacanhos projetos de dominação das religiões. Ele está acima de explicações a quem quer que seja, não por arrogância, mas porque a nossa limitação não permite que estes mistérios sejam sondáveis. Diante de todas as conjecturas, ele extrapola. Diante de todas as hipóteses, ele se
ele as ridiculariza diante de todos os estudos, toda a ciência e toda a tecnologia. Ele se expurga e traz a evidência que sua compreensão é improvável. Mas a sua aceitação, compreendendo, é exatamente o que eu preciso para continuar vivendo. Na certeza de que não sou privado de investigá-lo, mas aceitá-lo, pois bem mais acima de tudo que eu possa entender, descubro que ele me cabe a nobreza de crer. Lael Santos, Leiria, Portugal. Muito bom essa matéria sobre o Deus, o Criador, né? Que é aquela coisa, pastor Lino, bom dia. Eu, de repente, entendo que muitas pessoas não entendem, não compreendem, mas aceitar é bom. Bom dia, missionário irmão Celso, Wilson, Luiz, todos quantos estão nos ouvindo aí no seu lar. Deus abençoe você e sua família. É isso mesmo que Lael, na sua crônica aí, escreveu, mandou para você. Isso mesmo, Deus é um Deus inesgotável. Mas aquilo que eu sempre falo, e Jesus também falou, sua revelação máxima está nas Escrituras Sagradas. O que podemos conhecer de Deus, diz o apóstolo Paulo em Atos 17, Romanos capítulo 1, ele se manifestou através das coisas criadas, para o homem entender quem é esse Criador bendito e maravilhoso, pelas coisas criadas. Agora, entender no seu plano salvífico é através da palavra, da sua palavra, as Escrituras Sagradas. Mesmo na eternidade, quando chegarmos no céu, na glória, no alto céus, de eternidade iremos compreender quem é Deus, sem chegar no limite final. Aliás, a gente pede perdão aqui aos nossos ouvintes, nossos internautas, porque a gente está lendo aqui a crônica e você sabe como é a internet. De vez em quando dá um piquezinho, mas deu para você ter uma noção da crônica enviada pelo nosso irmão. A gente quer falar rapidamente dos nossos grupos sociais aqui. O WhatsApp, já falamos aqui, 22991049131, e vários grupos que nós... Eu até pedi que você entre. Ô Wilson, me auxilia aqui. Esses grupos que estão aqui do nosso WhatsApp, olha, Oração Chave da Vitória. Umas conversas que mandaram pra gente aqui no WhatsApp, né? No caso é o Rádio Escola Bíblica Dominical. Ah, tá. Então você entra na Rádio Escola Bíblica Dominical, você vai ter lá, olha, vários grupos. Olha só, Oração Chave da Vitória, Joias de Cristo, Calvário, Lugar de Renúncia, tem muita coisa interessante, dicas, tem vídeo, tem hinos, né? Tem documentários, Dicas de saúde. Dicas de saúde. E o que é mais importante, a explanação da palavra de Deus com comentários. Tem uma rádio na web também, a Nova Vida, Somos Todos Missionários, Adoradores do Rei Jesus. Temos mais aqui, Grupo Oração da Promessa. Alô, pastor Luciano, um abraço. Temos também, até receita, gente, tem. Opa, então, vários irmãos, pastor Roberto de Portugal, Jesus es nuestro Padre. Jesus, não sei para mim em espanhol aqui. Jesus es nuestro Padre. Jesus es nuestro Padre. Exatamente, Jesus é nosso Pai. Servos da oração, pastor Manuel, Leonardo, irmã Glória de Portugal, muita gente. Não habla um pouquinho de espanhol, né? Nosso amigo cantor da Itália, o Tony, Fogo Puro, gente, é muita coisa. Olha, você pode entrar, eu vou passar um WhatsApp aqui, independente, 22 996005120, para você ter todos esses acessos, né, de matéria muito interessante. 11h08. Lembrando que daqui a pouco a gente vai ouvir a declaração dos nossos internautas, ou seja, a participação na enquete da semana. Daqui a pouco a gente vai abrir nas nossas redes sociais. Já falamos do YouTube, do Facebook. Facebook, Rádio Escola Bíblica Dominical.com. Bom, vamos rapidamente agora para saudação dos nossos participantes da mesa. Está em aberto. O nosso diretor perguntou: ué, mas vocês estão em um trio hoje? Bom, nunca se sabe. No programa Ponto de Encontro é aquela coisa, o encontro marcado que também surpreende o não marcado, ou seja, a mesa de repente fica composta por mais integrantes.
Bom dia, Wilson. Bom dia, irmão Celso. Bom dia, Pastorino. Bom dia, equipe do programa Ponto de Encontro, nosso diretor midiático Roberto Carlos e o nosso sonoplasta Aloysio. E a todos que estão nos ouvindo de um ótimo dia. E também um bom dia também ao nosso amigo... Diga. Como é o nome dele? Rapaz, lá de baixo. Ah, tá, o Sebastião nosso... Sebastião Dias. É interessante. Um alô para o Sebastião, que está sempre aí nos atendendo. Daqui a pouco a gente vai ouvir, na pesquisa da semana, nossos ouvintes que deram a sua participação. Lembrando que nós vamos ter hoje no nosso programa o quadro Atualidades, falando aí dos acontecimentos da semana, e que tem também, certamente, dentro da palavra de Deus, o porquê, né, pastor Lino? Nada acontece por acaso. Deus não foi apanhado de surpresa quanto à história dos acontecimentos da humanidade. Não é assim, pastor? Com certeza, irmão Celso, todos que estamos ouvindo, com certeza, Deus não leva susto, Deus não é... Ele é o eterno presente, então já sabe o que vai acontecer lá na frente, antes de começar. E Deus não pensa para fazer, porque quando faz, já faz certo. Esse é o nosso Deus. Então, lembrando ainda que a gente vai, dentro do possível, ouvir o quadro A Palavra de Deus, que é um resumo, né, de tudo aquilo que acontece no programa, e fechando, coroando com a Palavra de Deus. Eu entendo que Deus tem a palavra definitiva, né? Não só a palavra final, Com a inicial, a do meio, a do fim, né? ou seja, a palavra de Deus é para ser realmente considerada, não é mesmo? E a fé verdadeira vem por ouvir, né? E ouvir a palavra. E por falar em palavra de Deus, eu estou cada dia mais apaixonado. Que é isso, irmão Celso? Pela escola bíblica dominical. Pode, pastor, alguém se apaixonar pela leitura da palavra de Deus, pelo ensino? Aí daquele que não se apaixona, que não tem essa vontade, né? Que são três coisas que seguram o verdadeiro crente. É a leitura diária da palavra, a frequência da escola dominical e uma vida de oração acompanhada com obediência. Fora disso, ele é uma vítima, uma presa fácil para o diabo pegá-lo, visto que ele anda ao derredor procurando quem possa tragar. É interessante, a lição desse domingo, o título fala exatamente arrependimento e fé para a salvação. Fica aí explícito que trata-se da doutrina, talvez a doutrina mais simples de entender. Interessante também, necessária, vital para o homem, que é a salvação. A salvação realmente é a base da nossa existência agora. Uma vez que o homem pecou, arrumou um problemão, né? Um problemão que não tinha solução a não ser vindo do céu pelo próprio Criador. Então, até a fé para se arrepender, para se chegar à salvação, foi Deus quem deu, né? Pastor Lino, me faz aqui ter um pensamento que a palavra de Deus fala assim, que sem mim nada podeis fazer. Até a fé para a salvação, quem dá é Deus, né? Exatamente. Juntamente, Deus trabalha com a vontade do homem, né? Muito bem colocado. Ele trabalha com a vontade do homem. Se o homem crer, o Espírito Santo entra em ação, convencendo esse homem para a salvação. E falou da fé natural, né, irmão? Isso, interessante. A fé natural, todo mundo nasce com ela. Mas a fé salvífica, o homem tem que entender ela e crer nela. Que é a fé no Calvário, é a fé baseada na palavra de Deus. Toda religião e toda fé que não é baseada na palavra, todo o tempo será perdido. São alguns trechos da revista excelente desse trimestre também, né, como sempre. O arrependimento e a fé operam conjuntamente para a salvação. Exatamente. E o pecador arrependido, quer dizer, é o pecador arrependido que crê no sacrifício vicário de Cristo. Exatamente. O que quer dizer sacrifício vicário, gente? Vicário é uma palavra que vem do latim, né? Vigários, né? Exato. Vicários. Então, que é o vigário, é o substituto. Aí eu começo a pensar, Deus precisou arrumar um substituto para toda a humanidade. E por acaso é seu filho, doutor? Outra coisa importante, mesmo a fé sendo baseada na palavra, ela tem que estar dentro do crivo da hermenêutica. O que é hermenêutica? A arte de interpretar as escrituras. E a maior regra da hermenêutica é a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Então você não precisa de um sacerdote, de um papa, de um padre, de um pastor, para você entender a Bíblia, não.
Você lendo ela, o próprio Espírito Santo vai compreender. Você, é claro que existe mestre, né? Existe para aperfeiçoamento do corpo da igreja, mestre, doutores na palavra que ensina os outros. É claro que sempre houve escola de profeta, escola onde o aluno precisa aprender. Mas se você ler a Bíblia, ela própria interpreta a própria Bíblia. Muita gente cita, fala em Deus, fala em fé, mas sem a regra da hermenêutica. Aí fica tudo misturado, fala aquela salada mista e não chega a lugar nenhum. Salada mista a gente vai comer daqui a pouco, né? Daqui a Salada pouco. russa, naquela Aonde? missa. Ah, bom, endereço. Convida a Onde gente. será? Será na SEAB? Será no fiteiro? Não sei. Bom, Oxa. a salada vai estar na mesa, com certeza. Mas falando sério aqui, aproveitando que o senhor deu uma dica a respeito da fé natural, a gente vai ler alguns trechos. A revista, vamos dar uma sugestão para você, olha. A revista falar lições bíblicas. O tema, a obra da salvação. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Tremendo isso, né? E falando um pouquinho sobre a fé natural, que o pastor ainda falou ainda há pouco, tem uma coisa que me chamou muita atenção aqui. Você deve adquirir essa revista. É muito bom para o seu conhecimento, né? Você enriquecer o seu conhecimento. A fé natural é a aceitação intelectual de certas verdades acerca de Deus, mas não acompanhada por um compromisso com o Evangelho. Olha só. Sabe que crê em Deus, até os demônios creem? Isso, ele está falando aqui. Está falando aí, né? Isso E outra coisa, as pessoas creem em Deus, que existe um Deus, né? Creem, por exemplo, que o sol foi criado por ele e assim por diante. Agora, a fé salvífica é uma atitude do intelecto e do coração para com Deus, em que o homem abandona a vida de pecado para confiar exclusivamente na obra salvadora. Ou seja, ele age. Ele não fica só naquela coisa de realmente Deus existe, né? Há um Deus, o Criador. Ele reconhece a sua miserabilidade, a seu estado de Como o ladrão na cruz, né? Aquilo ali foi pecado, lindo. né? Aquilo ali foi lindo, né? A passagem do ladrão na cruz, um disse: desce da cruz, Cristo, que nós vamos crer que tu és o Filho de Deus. Salvou os outros e nem a ti mesmo pode salvar. Mas o outro ladrão, né, que a Bíblia não cita o nome, o outro ladrão disse: nós estamos aqui, rapaz, porque o nosso ato merece, mas esse aí que Jesus nenhum mal fez. Lembra de mim, Senhor, quando entrar no teu reino. Olha, 11 horas. Qual foi a resposta? Ah, sim. Hoje mesmo. Estarás comigo no paraíso. Ele falou para um. Ele não falou para os dois, não. Porque um aceitou, o outro rejeitou. Esse é o lado da humanidade. O outro não só rejeitou, como debochou de Cristo. Né? Esse é o lado da humanidade. Os que rejeitam, os que zombam, os que debocham, e os daqueles que aceitam, que prezam pela salvação, que buscam a Deus. Né? Os dois lados da humanidade. Olha, qual lado você está? Sim, pastor Lino, 11 horas e 17 minutos. Qual lado você está, Wilson? Eu estou do lado de Cristo. Do lado Qual lado? Amém, agarradinho com Jesus. Nós estamos com a bandeira ensanguentada da cruz. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, não é vai não, é vem ao Pai. Aleluia. Se não for por mim, disse Jesus. Parece que tem frases soltas, né? Ninguém vem ao Pai se não for por mim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas a gente fala exaustivamente que isso tem um peso, e principalmente nos nossos dias. Aleluia. Pastor Lino, eu estou muito assustado com os acontecimentos. Que é isso? Você não conhece a palavra? Sim, mas eu estou estarrecido com tudo isso, porque a palavra de Deus é verdadeira. Ele diz que não vai faltar nem um tio. Então, meu irmão, a humanidade ainda vai presenciar coisas escabrosas, né? Né, pastor? Com certeza. Bom, a gente vai acionar daqui a pouquinho já as nossas redes sociais, o nosso WhatsApp 22991049131, e a gente vai falar sobre o tema da semana. A pergunta que é a seguinte: você concorda que o inocente possa ser condenado à morte? Obviamente por um crime que não cometeu. Você está falando que é inocente? Bom, e no caso do Senhor Jesus Cristo, também inocente, e que foi condenado à morte? O que você entende sobre isso? Pastor, de antemão, a gente vai falar uma coisa interessante aqui, você ouvinte, você internauta, que ninguém foi contra, ou melhor, ninguém aprovou a condenação do inocente. Ou seja, na vida secular, uma pessoa que não cometeu um crime e ser condenado. Todo mundo, não, eu não concordo com isso. Mas quando chega em Jesus, as pessoas ficam assim. A gente vai ouvir os E é muito importante isso aí, moça, que você falou, porque tem vários testemunhos, ou testemunhas, que Jesus morreu inocente. Uma de Pilatos: não vejo crime nesse homem. Né? Uma do ladrão na cruz: esse nenhum mal fez.
Bom, isso é o pastor dando uma prévia daquilo que a gente vai ouvir, e depois ele vai trazer o comentário bíblico acerca daquilo que a gente vai ouvir dos nossos internautas. E você, ouvinte que está em casa também, que está querendo participar, você pode entrar em contato Um condenado inocente por amor. 3824-1410. Vamos ouvir então os nossos ouvintes entrevistados acerca da nossa pesquisa. Seu nome? Paulo da Silva de Souza. Paulo, qual é a sua religião? Eu estou indo na igreja da irmã Luísa. Estou indo no Mundial. Na Mundial, pois bem. E qual é a sua primeira pergunta? Você concorda que o inocente seja condenado à morte pelo crime que não cometeu? Não. Bom, e com relação a Jesus Cristo, ele, inocente, foi condenado à morte. Qual a explicação desse fato? O que você pensa acerca desse assunto? Ah, com certeza ele é nosso salvador, né? Aí onde aconteceu isso para poder salvar nós. Olha, muito bem. E você continua ouvindo a palavra de Deus, certamente você é um daqueles que Deus chamou para a salvação também, ok? Amém. Pois bem, ouvimos nosso irmão Paulo, ele não se batizou ainda, está seguindo, olha só, a sua esposa. Olha que coisa boa, né? A esposa ganhando o esposo. Eu estou acompanhando aí a minha esposa na igreja que ela está indo. Eu falei, está faltando alguma coisa. Falou, eu vou ouvindo a palavra. E é exatamente isso, né, pastor? A fé vem por ouvir a palavra de Deus, que vai redundar em quê? Na salvação, que é o bem mais precioso que o ser humano possa vir desfrutar nessa entrada nesse mundo, não é, pastor? Às vezes o esposo leva a esposa leva o esposo, o pai leva os filhos levam os pais, enfim. O importante é que acha esse caminho da salvação em Cristo Jesus. Alô aí para nosso irmão, um abraço para nossa irmã Luísa, nosso irmão Paulo, né, que participou aí na abertura da nossa enquete. Nosso diretor, nosso assistente começou do fim, né? Vamos lá, vamos ouvir mais ouvintes. Meu nome é Mahatma, eu sou da igreja Tanque de Betesda. Mahatma. A primeira pergunta é a seguinte: você concorda que um inocente seja condenado à morte pelo crime que não cometeu? Não. E com relação a Jesus Cristo sendo ele inocente, ser condenado à morte, qual a sua explicação? Qual a sua visão? Ele foi traído. Foi traição, né? Ok. Vamos ouvir também a outra participante. Seu nome, por favor. Com relação à primeira pergunta, você concorda que o inocente seja condenado à morte pelo crime que não cometeu? Não, se ele não cometeu o crime, ele não pode ser condenado à morte. E sua religião? Minha religião, eu sou católica. Muito bem. E com relação a Jesus Cristo, ele inocente, ser condenado à morte, qual a sua visão? Por que aconteceu? Eu acho que ele só aconteceu isso com Jesus porque ele foi traído por Judas, né? Olha, escute o programa domingo, de 11 a meio de 15, Rádio Paranaíba, 1410, e que você possa compartilhar conosco no programa de amanhã, tá? Um abraço para vocês, familiares, continue lendo a Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus, é a resposta de Deus para a humanidade, ok? Nossa irmã Mahatma, ali da igreja Tanque de Betesda, e também, me parece que, não sei se é parente, participou, é uma senhora católica, dando aí a sua opinião, dizendo que ele foi traído. É só isso? Tem mais alguma coisa? Qual é o fundamento da morte de Jesus? O que redundou, em que resultou a morte de Jesus? Sendo que o tema da nossa pesquisa é falando de inocente que é condenado. Bom, a gente está vendo que na nossa vida secular aqui, as pessoas reprovam a condenação de um inocente. E como explicar então a condenação de um super inocente, né? O inocente mor, vamos colocar assim, sendo filho de Deus santo, né? Veio dos céus, não mora aqui, enfim. A gente vai ver o que as pessoas... Eu peço perdão aos irmãos aqui, eu cometi uma gafe aqui. Eu falei dos nossos ouvintes, no caso são os nossos entrevistados. E você que está ouvindo em casa, você pode participar, lembrando que o nosso WhatsApp é 22991049131. E a gente tem mais participantes aí. Temos, Wilson, vamos lá. Temos sim. William Alves de Lima, cristão. Com relação às duas perguntas, a primeira, você concorda que o inocente
seja condenado à morte por um crime que não cometeu? Não. Mas Jesus Cristo não era inocente e não foi condenado à morte? Mas se não fosse por ele, nós não teríamos remido nossos pecados. Mandou bem. Escute o programa domingo de 11 a meio-dia aqui na Rádio Bruna M, 1410. Um abração e continue pregando esse evangelho da sua juventude. Não é verdade? Amém, verdade. Com relação à primeira pergunta, Se o inocente... deve ser condenado por um crime que não cometeu. Não pode. Se ele não come... O cara não pode ser condenado por uma coisa que ele não fez, né? Valeu, obrigado. A segunda pergunta com relação a Jesus que era inocente e foi condenado à morte. Qual a explicação que você tem? Jesus Cristo veio ao mundo, ele veio morrer para nos salvar. Ele veio morrer para nós ser salvos, sabe? Então a nossa salvação é através de Jesus Cristo. Se Jesus não tivesse morrido naquela cruz, hoje em dia nós não teríamos direito na nossa salvação. Olha, mandou bem. E você conecta aí na internet lá domingo, 11 horas, Rádio Bruna M, de 11 a meio de 15, programa Ponto de Encontro. Um abraço para você e a população de Iracema. Um abração. A gente está ouvindo também nosso irmão da Igreja de Deus está afastado, pastor. Manda um recado para ele. Rapaz, volta correndo, porque o mestre está de braços abertos te esperar. Pregador, rapaz, da Deus é amor. Mas então eu peço assim, desculpa aos nossos ouvintes, porque você está andando na rua e é difícil você conseguir falar com as pessoas com pressa. Então, mas o que vale realmente é a intenção de a gente colocar aqui a opinião das pessoas, saber o que elas pensam acerca da palavra de Deus. A gente pode ouvir mais alguns dos nossos participantes, ou para a gente fechar aqui a participação dos nossos internautas e também nossos... Vamos reforçar aqui. As pessoas que participam, fazem o programa. Você nos ajuda a fazer o programa com a sua opinião. Vamos lá. E com relação à primeira pergunta, Manuel, você concorda que um inocente seja condenado à morte, logicamente, por um crime que ele não cometeu, sim ou não? Eu acho que não, né, senhor? Quem é inocente é inocente, né? Mandou bem, um abraço, Manuel. Manuel Bartolazzi, lá do bairro São Mateus. Um abração, Manuel, ele é católico e que externou também a sua opinião acerca da pesquisa da semana, que é a seguinte: você concorda que um inocente seja condenado à morte por um crime que não cometeu? É bem verdade, pastor Lênin, se é inocente, já está dizendo que não cometeu o crime. Mas enfim, a gente está fazendo assim para reforçar realmente o teor da pergunta. E a segunda, que vai nos levar para a doutrina da salvação. Então, como explicar que Jesus, sendo inocente, fora condenado à morte? E morte de cruz. Qual a sua opinião? Que evento é esse? O que você entende sobre isso? Tem mais alguém? Vamos fechar essa participação na primeira parte do programa Ponto de Encontro com os nossos internautas, também participando através do WhatsApp 22 99104 9131. E também você pode participar através do telefone da rádio 3824 1410. São Jesus Cristo, que era inocente e foi condenado à morte. Jesus Cristo é um espírito que veio para salvar o mundo, que não foi entendido e que os homens, por ignorância, condenaram ele à morte. Mas, no fundo, eles se arrependeram muito. Eu tenho certeza que aqueles que o condenaram viram que na hora que ele morreu, que ele entregou ao Pai, eles viram que ele realmente era inocente, mas aí foi tarde, e agora o pecado já está feito. Escute o programa domingo de ontem, meio-dia aqui na Rádio Bruna M. Um abraço. Deus abençoe você e sua família, ok? Obrigado, tá? Bom dia para você. Lembrando que isso aí foi a segunda participação do Manuel Bartolazzi no que diz respeito à pergunta. Tem mais? Vamos fechar então com mais participações aí no programa Ponto de Encontro essa manhã de domingo. O preço do pecado foi tão alto, mas tão alto, que nenhum na face da terra era disposto, encarregado de morrer. Mas o único que foi capaz de morrer foi o inocente. Foi Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus, que morreu e que hoje nos deu
o privilégio de sermos feitos filhos de Deus. Meu nome é Marcos da Silva Mendes, eu sou um jovem da Igreja Assembleia de Deus Ministério da Verdade, pastor-presidente Elias Peçanha e missionária Celina. E sobre a pergunta, eu sou contra. Eu não apoio, eu não aceito, não admito e não concordo com um justo morrer no lugar de muitos culpados. Nosso irmão, jovem Mike, ali da SEAB, ele, se vocês observarem, respondeu primeiro a segunda pergunta e depois a primeira, porque houve uma inversão aí, mas o importante é que você participe. Vamos agora fechar com a derradeira, né? Fechar com a derradeira é boa, né? 11h30 minutos, 11 horas e 30 minutos, programa Ponto de Encontro, ouvindo aí nossos participantes da nossa enquete da semana. Fabiano dos Santos. E a pergunta, você concorda que o inocente possa ser condenado à morte por um crime que não cometeu? Não. E no caso de Jesus, que é o inocente e foi condenado à morte, como explicar isso? Olha, eu entendo que já era um plano direto do coração de Deus para Cristo vir a padecer sobre o madeiro, por amor à humanidade. Tá certo que Jesus, ele veio a sofrer naquela cruz, humildemente, sofreu humildemente, mas por uma obra revelada desde o princípio, que a Bíblia já iria dizer que a mulher daria à luz a um filho. O profeta Isaías também vai dizer que ele padeceria e que ele seria o autor da nossa salvação. Mandou bem, eu vejo que você é um pregador, hein? Amém. Escute o programa domingo de 11 meio-dia e 15 pela AM. Um abração e olha, Deus está te chamando para pregar. Amém, amém, amém. Aí ouvimos a participação dos nossos ouvintes aí, também que colaboram na pesquisa da semana sobre a enquete. E me chamou a atenção também, pastor Lino, que pessoas até afastadas, né, dando aí a sua cooperação, e a gente vai fazer um rescaldo de tudo isso que a gente ouviu aqui. Mas antes disso, a gente vai cantar parabéns para os nossos aniversariantes. Parabéns, pastor Lino, para alguém? Com certeza, para todos que estão aniversariando essa semana, esse mês, Deus abençoe, multiplica anos de vida, felicidade e prazer de viver nesta terra e agradecer a Deus. Amém. Parabéns a todos aí que estão aniversariando, seja nesta cidade ou na cidade adjacente. Que Deus os abençoe. Uma oração, gente, Amém. por uma data tão especial. Amém. Santo Deus, eterno Pai, nessa hora colocamos diante de Ti, meu Deus, essas pessoas que estão aniversariando, Pai, que o Senhor deu a oportunidade, Senhor, de estar vivendo mais um ano, ó Deus, porque nada poderia acontecer sem a sua ordem, Deus. Abençoa, Deus, a cada aniversariante, Deus, a cada família, Pai, que eles possam comemorar, ainda que não possam comemorar de forma financeira, ó Deus, mas que eles possam ter a felicidade de ter a família, os amigos, as pessoas que estão no dia a dia com eles, Pai. Abençoe a todos, dando mais anos de vida, Deus, para que também possam fazer a sua vontade, Deus. Abençoe a todas as famílias, Senhor, a todos os aniversariantes, em nome de Jesus eu oro, Deus. Amém. Amém? Sinta-se abraçado também pela equipe do Ponto de Encontro nessa manhã de domingo, dia 20. Me ajuda aí, gente. Calendário 26, é isso? 26. Tá bom, o ano está passando muito depressa. Bom, agora a gente vai falar da nossa mesa gabaritada aqui e ver a opinião que o pastor Lino vai trazer, claro, baseado nos ensinamentos da palavra de Deus. Mas lembrando que a nossa intenção aqui é fazer você refletir quanto à salvação. Porque você tem uma alma. Ainda que você esteja desapercebido, você está dentro do contexto. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos ficaram da glória de Deus. Ou seja, o homem está caído, né? Sem a imagem de Deus. E Deus quer trazer de volta isso, recondicioná-lo à condição de filho, não é mesmo, pastor Lino? Então, a gente quer, no caso aqui, mencionar a doutrina da salvação.
E a intenção realmente é essa: o Cordeiro de Deus sem pecado que veio ao mundo para trazer a salvação aos homens. E me chama a atenção em São João 8,46 que ele é tão enviado de Deus e tão capacitado, ou seja, com uma credencial. Pastor Lino, quem o credenciou foi o próprio Pai. Ou seja, tudo na esfera divina. Não tem assim, coisa mais relevante dizer, né? O próprio Deus, o Pai do céu, esse é meu filho. Esse não é só meu filho, é meu filho amado, em quem a minha alma tem prazer. Então ele tem todas as credenciais para salvar o homem, não é certo, pastor? Com certeza, irmão Celso. Só um instantinho, pastor. Sim. Ele fala assim: quem dentre vós me convence de pecado? Acho lindo isso, né? Quem dentre vós me convence de pecado? Vocês têm alguma coisa que me acuse de pecador? Ninguém disse nada. Hebreus 9, 28, Marcos 1, 24, Isaías 53, também, versículo 9, apontando para aquele que realmente era inocente. Pastor Lino, diante de tudo que você ouviu aí, nossos internautas, também a participação dos ouvintes, lá na pesquisa, na praça, qual o balanço, pastor Lino? Vocês responderam bem, mandaram bem? Muito bem, né? Aqueles que conhecem, então, a verdade, mandou corretamente a resposta. Mas, então, voltando a esse assunto, no Antigo Testamento, um animal morria para o culpado. Então, o inocente tinha que morrer pelo pecador, para que a ira de Deus não fosse derramado sobre o pecador. Então, se a família fosse rica, né? Dava um bezerro, outro dava um cabrito, um casal de pomba, um casal de rola, e apagava ali a culpa. Então o inocente tinha que morrer pelo pecador. Então esses animais é comparado a Cristo, olha só que coisa, né? Então Jesus, quando veio ao mundo, quando ele disse: quem me convence do pecado, quem aponta o meu erro? Ele veio puro, imaculado, nasceu, gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria. Sua vida foi pura, seu ministério foi puro, né? Sua juventude foi pura, e agora ele vai na cruz, e na cruz ninguém teve a audácia de culpá-lo em nada. Conforme eu disse, o próprio Pilato diz: eu não vejo crime nesse homem, eu lavo minhas mãos, hein? O ladrão na cruz diz: eu não vejo, Senhor, nós estamos aqui, nossos atos merecem, mas esse aí nenhum mal fez. E também o testemunho do centurião na cruz, que mandava ali o ritual, bate nele, cospe nele, fura ele com a lança. Aquele centurião, quando Jesus dá o brado, está consumado, ele cai ao pé da cruz, convertido, dizendo: glória a Deus. Verdadeiramente, esse homem é o Filho de Deus. Então nós vemos vários testemunhos que Jesus foi condenado inocente, mas a presciência de Deus, ele teve que passar por aquilo. O meu preço ele pagou, a minha condenação ele assumiu, o meu erros ele assumiu, os meus pecados ele assumiu. Então morreu para me salvar e ressuscitou para nos justificar. Mas dentro dessa temática que o programa aborda nessa manhã, me vem também um pensamento, Wilson, na nossa vida secular, a gente vai rechaçar imediatamente um culpado, ou melhor, um inocente sendo culpado de um crime que não cometeu. Não é verdade? Ninguém apoia, em sã consciência, né, a condenação de um inocente. Com certeza, com certeza. Agora, sim. E Jesus Cristo, então? Você já pensou o que Barrabás sentiu, irmão Celso? Quando a notícia chegou para ele, o criminoso, o assassino, o ladrão, o malfeitor, que tipifica toda a humanidade. É claro, os que não aceitaram Jesus, tipifica Barrabás, nós éramos assim. Na condenação, Barrabás ia morrer, tinha cometido um homicídio e uma sedição no estado de Roma. Ele era condenado, culpado, consciente. E a notícia chega: Barrabás, levanta-te, você está livre. Eu livre? Ué, por quê? Alguém vai morrer em teu lugar. Aleluia. Foi o que Jesus fez por nós. Mas o morrer no nosso lugar para nos salvar. Quero colocar também uma visão aqui, que parece que Jesus está quebrando paradigmas. Por exemplo, a gente está falando aqui que não aceita de maneira alguma que o inocente seja penalizado com a morte, condenado. E no caso de Jesus, então, como é que fica? A gente vai reprovar também a morte dele? Como é que a gente vai fazer? Não, não pode. Muitas pessoas responderam lá, no caso de Jesus... É essa a visão, peraí. No caso Jesus também tem que reprovar, então, a condenação dele?
responda aí, o que você acha? No caso de Jesus, não. Muita gente diz, Jesus foi crucificado porque foi traído. Bem lembrado, bem sai totalmente do parâmetro bíblico. Porque Jesus, ele foi crucificado pelos nossos pecados. Ele veio com a intenção de nos salvar. E como o Pastorino mesmo disse, hoje, né, ressaltando a história de Jesus antes de ser crucificado, né, que o ladrão Barrabás foi absolvido. Então, nesse caso, Jesus não só morreu por Barrabás. Ninguém sabia que Jesus... Só poucos sabiam que Jesus iria morrer pelos nossos pecados. Então, ele não só morreu por Barrabás, mas também pelos nossos pecados. Então, nesse caso, valeu sacrificar um inocente, entendeu? Alguém que veio com um pecado, porém não concluiu, né, o seu pecado, porque ele é um modelo pra gente. Os desígnios de Deus levou ele à cruz. Uma outra coisa. Jesus não morreu. Muito bem abordado aqui, porque o Wilson estava atento aqui às respostas dos nossos participantes aqui da pesquisa, e alguns abordaram, não é porque ele foi traído. Não, ou então é porque dá a ideia de que quem é inocente não pode ser de maneira alguma condenado. O que Judas fez foi mostrar o caráter do homem, do que o homem pode ser falho, mesmo andando com Jesus, porque existem muitos aí que estão dentro da igreja e traem a Jesus, traem ao próximo, traem, e a traição ela é o último estágio do mau-caratismo. A única coisa que Judas fez foi adiantar, abrir portas para que Jesus morresse pelos nossos pecados, inclusive pela traição dele, mas por ele ter traído o Filho do Homem, ele não teve perdão. Aliás, é inesgotável que esse assunto salvação, doutrina da salvação, vai ser recorrente a quase todos os programas. Então não dá para você, em 15, 20 minutos, você abordar todo o tema. Mas é claro que no transcorrer do ano você vai invariavelmente falar da doutrina da salvação. Mas no que tange o programa dessa manhã de domingo, está bem colocado, né, pastor? Bem colocado. Precisava que alguém inocente morresse pelos culpados. Então Jesus era o perfeito. E cessou também, eu fico olhando hoje um mundo com 7 bilhões de habitantes, se tivéssemos que recorrermos aos pombos, mais do que aos cabritos, aos bezerros, não sobraria rigorosamente. Então você percebe que Deus estava provendo algo melhor, né? Assim, e cumprindo as profecias do Antigo Testamento. É uma coisa importante. Deus é um Deus ordeiro, né? E faz as coisas por etapas também, né? Exato. Uma coisa importante, irmão Celso, e os ouvintes, que Jesus morreu, não foi como um coitadinho dele. Ele não tinha poder para sair dessa, ele podia sair daquela. Tanto é que nossa felicidade não saiu, né? Tanto é que Pedro, quando atingiu o soldado... chamado Malco. O que Jesus falou? Não se fere, quem fere com a espada será ferido. E pegou a orelha do soldado e colocou no lugar. Mas Pedro deu para cortar a cabeça. Sim. O soldado deu uma guinada, a espada cortou a orelha. Jesus pegou a orelha no chão e colocou naquele soldado sem dar ponto, sem nada. Como ele estava construindo o homem, né? Me faz lembrar da construção lá de Adão. Né? Então Jesus não morreu como um coitadinho. Então, não. Tanto é que quando foram prender ele, Jesus disse ao soldado: a quem buscais? Eles disseram: era Jesus chamado Cristo. Ele disse: sou eu. Todos caíram por terra. Então Jesus podia sair daquela e Jesus disse para Pedro: Pedro, você não acha que eu não posso sair dessa? Eu posso rogar ao Pai e ele mandar 12 legiões de anjos. Mais uma prova de que ele veio para salvar. Um anjo só matou 185 mil soldados numa noite do rei Senaqueribe. Já pensou? 12 legiões? Então, por amor, Pedro, eu vou dar minha vida. Quanto que é uma legião de anjos? Pois é, 600 mil. Por amor, eu vou dar minha vida para depois tornar a tua mala. Então, foi por amor, ouvinte, que ele morreu para te salvar. E se você rejeitar esse amor se reverterá em justiça. Te condenará, porque ele vem aí a Bíblia cumpre-se a Bíblia. No juízo, não há misericórdia. Então, fica ciente aqui, a maioria das pessoas responderam que ele morreu para nos salvar. Então, no caso de Jesus, para nossa felicidade, ele foi condenado. Foi condenado. E se ele fosse absolvido? Aí não teria salvação. Você entendeu, ouvinte? Sem derramamento de sangue, querendo levar você à reflexão. Porque na vida secular, é óbvio que condenamos de maneira contumaz alguém que seja condenado. Foi solto agora nos Estados Unidos. Inocente. A gente vai falar, até a pesquisa é baseada nesse evento, nesse acontecimento, né? De um rapaz que mais de 20 anos, né? 30 anos na cadeia. E foi depois absolvido, né? Que coisa interessante. Vai receber uma boa nota do Estado. Como uma palavra é um direito que ele tem.
Quero mandar um alô para o Herbert Pena, que está nos assistindo lá, para também para o Hamilton, lá do Colibri. Obrigado por sua participação, vocês. Dona Alzira também, obrigado. Eu queria ressaltar um ato bíblico. Da mesma forma que a Bíblia, né, corta, é uma espada de dois gumes, Sim. Na questão de Jesus também, porque ele veio para morrer por nossos pecados e nos salvar, como ele também virá para julgar. Ou seja, se você não aceitar Jesus, você será julgado. Jesus virá para levar os seus, os que aceitaram como Salvador, tanto os mortos serão ressuscitados e os vivos arrebatados. Toda a imprensa, toda a mídia estará dando notícia desse grande acontecimento, né? E depois ele virá como juiz para as nações vivas. Existem dois julgamentos. Existe o julgamento das nações vivas e as nações mortas. Nações vivas vai ser quando ele vier reinar e as nações estiverem atacando Israel. No Vale do Armagedon, ele vai aplicar o seu juízo e vai morrer tanta gente, ricos, pobres, pequenos, grandes, está lá na Bíblia, né, no Vale do Armagedon. E depois ele vai estabelecer o milênio, né? E depois do milênio, o juízo final, cada um vai ter o seu lugar merecido. Céu, céu, inferno, inferno. Bom, então a gente está fechando aí a nossa pesquisa da semana que abordou o tema: o inocente deve ser condenado pelo crime que não cometera? Paulo falou isso em Romanos capítulo 5, né? Pelo bom, poderia até alguém ousar morrer, mas morrer pelos inimigos, só Jesus, né? Aí a Bíblia diz: Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido, sendo nós ainda pecadores. Você acredita que antes de você passar para mim a pesquisa da semana para eu lançar no grupo, eu ouvi 2 casos de pessoas que estavam falando de seus filhos, de pessoas conhecidas, que tinham sido presas injustamente. E a gente lembrou também do cidadão americano lá que por 40 anos, tinha 32 anos na época, e agora saiu com 70 e qualquer coisa, e que foi abordado aqui. Cumpriu pena, né? E parece que o Estado agora vai ter que indenizar o serviço. Ressarci-lo. Com Bom, certeza. então, para nossa felicidade, não é felicidade geral da nação, não. Nossa alegria. Para a felicidade geral das nações. Para nós. Ele foi condenado, amém? Amém. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Amém? E pelas suas pisaduras fomos sarados. Sarados não é só de uma enfermidade não, física, na alma, não. no espírito, no é corpo. enfermidade da alma. Aleluia. Então ele quebrou paradigmas. Oh, glória. Porque na vida secular jamais aceitaríamos que um inocente fosse e nessa morte todos condenado. E nessa morte, mesmo sendo inocentes, todos nós fomos culpados da morte. Sim. É por isso que todos precisam arrepender. E mais culpado ainda, aliás, a culpa vai se notabilizar se não houver arrependimento. Com certeza. Satanás sabia dos planos de Jesus, tanto é que ele entrou usou Pedro para repreender Jesus quando ele disse que ia para Jerusalém para morrer. Bom, o que Pedro disse? O que Jesus disse? Atrás de mim, Satanás, tu só serve para mim pedra de escândalo, pedra de tropeço, tu cogitasse as coisas de Deus e não a dos homens. Isso é um tema para outro programa. As artimanhas do diabo. O diabo existe, pastor? Existe, está em ação, não para, não dorme, não tem pena de ninguém, e quando vem para a guerra, vem para ganhar. Será um tema provavelmente nos nossos programas Bom futuros. tema, hein? Isso. Você acredita no que o diabo existe? Bom tema. Bom, fechando então nossa participação nessa pesquisa, 11 horas e 48 minutos, está aí. Para nossa felicidade, ele foi condenado. Mas olha só, você precisa reconhecer isso. Porque se você não reconhecer, você estará simplesmente levando ele para a condenação novamente. Não aceitando um plano maravilhoso de Deus, a graça de Deus, que aprove em seu Filho salvar todos os homens. Isso é tão sério, irmão. Você falou uma coisa muito importante. Isso é tão sério que é melhor você não ter nascido do que passar por essa terra. Jesus que falou. Passar por essa terra e não conhecer o plano da salvação. Então, você, ouvinte, que tem essa ideia fixa de que Jesus foi crucificado porque foi traído, porque Jesus era um inocente realmente, mas ele foi crucificado com o propósito de nos dar direito à salvação. Exatamente, porque os condenados, eles iam para a crucificação depois de todo elaborado o processo, a culpa confirmada, o direito de defesa,
né? E todos os processos ali. E Jesus não tinha como processá-lo, condená-lo, mas por amor a Deus e para a nossa alegria, Por amor a Aleluia. nós também. se entregou por nós, com certeza. Bom, chegando Glória no a Deus. final O aí da nossa verbo pesquisa. se fez carne. A nossa pesquisa 11h49. Vamos pegar aqui os nossos irmãos aqui que estão participando do programa hoje, nosso pastor Lino Vila Pacheco e nosso assistente Wilson Malvar, para os debates aqui na nossa mesa. Não é nem debate, enquanto a hora não chega, né, pastor Lino? Vamos à variedade? Vamos lá. Eu vou pegar você do ponto. Variedades do ponto de encontro. Olha, gente, ping-pong, vapt, mas nunca é. Eu não sei o que acontece com nossos jogadores de ping-pong, eu não sei, eles ficam demorando a arremessar, devolver a bola. Parece até uma jogadora de tênis que eu conheci, uma francesa, hein, Luiz? Na hora de ela dar o saque dela, era a hora de devolver o saque. Ela fazia uma cera, amarrava a fitinha no cabelo, aquela coisa toda. Não, aqui não tem isso não, aqui tem que ser vapt. Europa à beira de uma crise. Angela Merkel, primeira-ministra da Alemanha, né? Filha de Uma pastor. mola propulsora da economia europeia, a Alemanha, ela não consegue formar um governo forte com aliados. Interessante. O Partido Democrata Liberal parece que não afinou com ela não, tá? Uma espécie de partido cristão, que é o dela, né? Como conhecemos. Ela é protestante, o Lino falou aqui. Filha de um Ela pastor. não consegue apoio do partido opositor, cujo líder disse não poder trair os seus eleitores. Que coisa, né? Merkel pretende governar com a maioria. A principal queixa da oposição é essa, Lino. É que Merkel faz a política da abertura das fronteiras. A fronteira da amizade, em que os estrangeiros têm entrada franca em território alemão. O que lhe parece isso, gente? Isso Fechar as portas ou abrir as fronteiras? Como é que é o negócio? Ela está fazendo o seu papel, um brilhante trabalho, tanto é que foi eleita várias vezes, né? Pelo seu brilhante trabalho. Agora, essa questão de abrir as fronteiras tem que ter muito cuidado. Porque os muçulmanos querem entrar em todos os lugares para se manter e armar seu golpe. Eles não recebem nenhum estrangeiro em suas terras, tá? Ninguém pode entrar nas suas terras, abrir igreja, senão é decapitado. Então todo cuidado aí é pouco. Esse negócio de abrir as portas. Mas a globalização não é uma tendência? Sim, a globalização é uma tendência, porém, ela tem que ter uma fiscalização, tem que ter um cuidado, até porque o que aconteceu na França, por exemplo, foi por causa dessa abertura, né, das fronteiras. E estou ouvindo muita propaganda de vamos agregar os refugiados, vamos fazer isso, vamos abrir as fronteiras. Porque aqui no Brasil entra qualquer tipo de pessoa. Os venezuelanos têm entrado aqui também. Então, aqui entra qualquer tipo de pessoa. Inclusive, se esses muçulmanos, terroristas, vierem para o nosso país, eles conseguem a cidadania fácil. E aí sabe o que vai acontecer? O Brasil vai ser um grande exportador. O Brasil já é um grande exportador de corrupto, né? Porque aqui se cria corrupção. Olha, mas também, é isso, mas também será um grande exportador de terrorista. Luiz, cadê você? Luiz, você sumiu. Eles terão nada mais, nada menos do que passe livre para fazer terrorismo em outro lugar, com visto brasileiro, para escrachar mais os nossos. Para você pensar aí, você ouvinte, internauta, olha... Você tem que saber quem está recebendo, para quem está abrindo as portas. Pastor Lino, que mundo, rapaz. Olha só, candidato a frade acusado de pedofilia. Atendendo em unidade escolar, em Gravataí, no Rio Grande do Sul, né, como psicólogo. Sim. Acusado de molestar meninos, foi preso. A unidade religiosa que acabara indicando o profissional ficou surpresa com o comportamento do nosso lar religioso. Seja quem for, seja frade, pastor, seja quem for, errou, está sujeito e merece a punição devida na lei. E outra, segundo o conselho... Porque o celibato, irmão Celso, o celibato não é uma doutrina bíblica, é uma questão pessoal. O homem pode ficar solteiro se ele quiser. Uma doutrina de homem. Não é uma doutrina. Então, o celibato é uma questão pessoal, não é uma doutrina. Né? O certo é casar, mas o homem pode escolher ficar solteiro. Então, quando se faz disso uma regra, acontecem essas coisas. Né? Então, eu acho que deveria estar aberto o casamento, já que... Não, inclusive, isso é uma questão que paira sobre o Vaticano, de abrir mão do celibatário. E você concorda que o padre deva casar-se? Manda sua opinião. Entre lá no nosso Facebook, Escola Bíblica, Espaço Dominical.
e você pode também opinar sobre os temas do nosso programa Ponto de Encontro. Eu concordo, eu apoio que sim, apesar de ser cristão, né, evangélico, que o padre deva casar até para evitar que nossas crianças sejam molestadas, né, porque já passou de uma questão de direito, agora, né, tem que ser uma questão Quanto de... os fatos... Não há argumento. Bom, Quem for tem que pagar pelo quem que for, fez. não é líder religioso ou não até por religioso, uma a questão de- pedofilia é crime, né? É crime, Crime. até por uma questão de Seja- responsabilidade, eles deveriam Crime no liberar. Brasil e no mundo inteiro. Seja Eles deveriam liberar o quem casamento. for, da né, o mãe. praticante. Olha, gente, eu vou perguntar ao Wilson também, que é muito assim ligado a cinema, essas coisas todas. Morre um homem que até hoje ninguém soube definido. Seria um revolucionário, um guru? O que esse homem pôde fazer para levar pessoas a até praticarem crimes e ele ficando por trás sem colocar sequer uma arma na mão? Sabe o que eu estou falando? Quem sabe? Quem? Hã? Inclusive a atriz a Sharon Tate foi induzida a que matasse também essa atriz famosa americana. E grávida, né? Olha só, por causa do nosso famoso Charles Manson. Morreu na cadeia, né? Ele ia pegar a pena de morte, mas a pena de Ele morte... ficou tão famoso com as suas... Ele é como se fosse um guerrilheiro, né? Isso. Mas só que tinha também um lado meio que místico, né? É, exatamente. Alguém apontando até como se fosse um guru. Porque ele era capaz de persuadir as pessoas. Eu vou querer destruir fulano de tal. Ele ordenou o pessoal foi lá As matar. pessoas compravam aquela briga, em outras palavras, né? Iam lá, matavam aquela pessoa. Matou uma atriz E, grávida de na 8 meses. verdade... Mas como era, só uma parte, como foi nos Estados Unidos, lá a pena severa, pegou pena de morte, mas foi mudado. O governo, o Estado mudou de pena de morte para prisão perpétua. Saiu muito bem num caixão. Olha, poder de persuasão grande de Charles Manson, acusado da morte da famosa atriz Sharon Tate, segundo os especialistas, causador de muitas mortes, mas sem sequer pegar em qualquer tipo de arma. Isso aí me lembra Olha só, suas próprias vítimas praticavam por si mesmas os assassinatos. E me chamou a atenção também que ele até compôs música, aquele conjunto Guns N' Roses. Guns N' Roses? Gravou sabe, uma composição dele. Não sabia que Ficou tinha famoso. uma psicopatia. O por mundo trás. sempre tem pessoas assim, né, pastor? Sempre tem loucos espalhados por tudo quanto é canto, meu. E a justiça está aí para fazer. Bom, nos Estados Unidos foi feito. Né? Infelizmente Lá no foi Brasil feito. eles saem Mas como você heróis. sabia o que era, na verdade, que ele estava promovendo, na verdade, uma limpeza étnica, ou seja, queria colocar brancos e negros se confrontando, e assim haveria uma suposta Agora, limpeza, vamos colocar assim. Agora o anticristo vem aí, é aí que o bicho vai pegar, hein? É uma espécie de anticristo, não vou colocar assim. Mas no fundo ele queria promover, digamos, uma limpeza étnica sem colocar as mãos. Ele era um mentor. E o poder dele de pessoas era tão grande que as pessoas matavam. E ele mesmo ficava na berlinda. Ele era um Hitler da vida. Porque, na verdade, ele acreditava que o mundo passaria por essa transformação, ou seja, os próprios negros e brancos se confrontando, e assim haveria uma limpeza. Olha que coisa tremenda, né? Mente vazia, né? Oficina de Satanás. Bom, então é isso aí. O programa Ponto de Encontro, no seu período aqui das atualidades, focalizando aí. Não é focalizando não, tá, gente? Focalizando, ou focando abrindo os olhos, os né? temas, que foi aí decorrente da semana. O absurdo dos absurdos. Pastor Lino, um abraço. Olha, presos eram escoltados, pastor Lino, para receberem propinas em troca de regalias. Que coisa. Olha, algumas benesses ou favores dentro do próprio presídio. Era isso que recebiam os presos que saíam escoltados, imaginem os senhores, para receberem propinas dos diretores do presídio. Olha só, isso se passou em Goiás. Eram os maiores beneficiados nessa questão toda os diretores de presídio, nesse esquema, onde recebiam propinas através de contas bancárias, num escândalo muito grave de corrupção no regime penitenciário. Situações em que os presos podem ausentar. A gente sabe que tem leis que favorecem em caso de velório, em caso de tratamento de saúde e nos casos de indultos, como saídas nas datas festivas, como Natal, e coisas semelhantes. Mas, olha,
a que ponto nós chegamos. A segurança, olha só, penitenciária, onde teria ali os assistidos, que sejam os presos, deveriam ser bem assistidos, né? Na verdade, sendo incentivados a corromperem a boa ordem, vamos colocar assim, já que os próprios diretores, quem deveria passar toda a norma de conduta, de ética, de comportamento, e levando os próprios presos a serem protagonizando assim um cenário assim inusitado, né? Presos, escoltados para receber no banco propinas seus próprios diretores de presídio. É o mundo que nós vivemos. Agora, gente, que estranho, hein? Juíza morre após desabamento de viaduto em São Paulo. O mais curioso é que o pedaço do concreto só caiu do lado da jurada, ou melhor, da juíza, num carro de passeio, quer dizer, um carro pequeno. Nós falamos aqui, né, soubemos na semana, num caminhão que transportava, não sei se mercadorias, né, caiu no viaduto, derrubou parte do concreto do viaduto em São Paulo e atingiu a motorista, né, que passava embaixo. Adriana Nolasco da Silva, de 46 anos, foi atingida após passar em viaduto em São Paulo e ter bloco de concreto caído sobre a sua cabeça, quando um caminhão com 16 centímetros a mais ocasionou a queda de parte do viaduto. Ou seja, tudo errado também, né? Caminhão com 16 centímetros a mais, ou seja, não caberia dentro da estrutura lá do viaduto, né? Há uma medida, né, em que os caminhões já sabem, né, de antemão, né, que se podem trafegar ou não por certas vias, né, nas cidades, não só do Brasil, mas do mundo inteiro, é regra de trânsito. E esse caminhão sabe-se por que lá, com 16 centímetros a mais na altura, bateu lá no viaduto e ocasionou aí essa queda dessa parte do concreto, mas que não chamou atenção é que essa juíza, é só para ele pensar, tá? Do lado dela o motorista sequer foi atingido. O pedaço caiu só mesmo sobre a juíza que, no caso, estava no carona, né? O segurança dela, que estava dirigindo lá o carro, nada sofreu. Foram internados apenas por estar em estado de choque. A juíza se notabilizou por oficializar o casamento gay e a adoção de casais, ou seja, homoafetivos, né, naquela questão de adoção de crianças, de filhos. Um caso a pensar aqui, né? Alguém lembrou disso aí, né? Sei, o que você acha disso? Ela ficou famosa com essas duas intervenções aí, ou seja, a oficialização do casamento gay e a adoção por parte dos casais homoafetivos de crianças, né? Bom, custou caro a farra dos guardanapos. Políticos que apareceram na noitada lá na França, né, em Paris, em restaurante de luxo, entre eles o ex-governador Sérgio Cabral, dono de empresa que atuou na reforma também do Maracanã, e outros estão presos. Quer dizer, quem poderia imaginar que aquela noitada à luz de vela, né, em Paris, fosse dar no que deu, né? E depois tem gente falando aí, mas ninguém nunca vai ser preso. Olha, gente, as coisas estão mudando. Sérgio Cabral tem 1 ano na cadeia. Mas a cadeia dele é isso, aquilo outro. Não, a Bíblia diz que haveria um tempo que os ricos iriam chorar sobre as suas misérias. Ou seja, haveria um tempo que os homens seriam julgados. Não estaria começando isso? Para quem se gabava de nunca sequer entrar numa cadeia, convenhamos, né, gente? Alguma coisa está acontecendo, não é? Ainda que muitos taxem, mas isso não é nada, essas pessoas não têm caráter. Mas eu fico pensando, gente, esses governantes, por mais alienados que eles sejam, tem uma mãe, tem um pai, tem um irmão. Será que todo mundo é alienado? Todo mundo tem nas veias esse sangue da corrupção? Claro que não. Enfim, eu penso também que a palavra de Deus fala que nos últimos tempos
os segredos dos homens seriam trazidos à tona. Eu creio que já está começando. Deus tem as suas maneiras de agir e atuar. Olha, aumentou a conta também. A conta aumentou. Agora os 2 ternos estão formados. Que é isso, gente? Antes eram 3. Agora são 3 ex-presidentes da Alerj. Antes eram 3 ex-presidentes da Alerj, que engrossavam o número de presidiários da cadeia política do Rio de Janeiro. Eram 3. Agora tiveram acrescida a lista com a chegada de mais 2 renomados políticos. Desta vez, Anthony e Rosinha Garotinho vão fazer companhia ao ex-governador Sérgio Cabral em Benfica. A coisa está andando, gente. A coisa está acontecendo aí. Olha, uma constatação surpreendente também na semana que passou, foi noticiado nas redes sociais, nas mídias, com o chamado aquecimento global. Cerca de 293 cidades litorâneas de todo o mundo correm sérios riscos de desaparecerem com o avanço do mar. Autoridades competentes afirmaram que o degelo dos polos, o Polo Norte e Sul, é uma realidade ameaçadora, sendo a própria Groenlândia uma forte evidência do fenômeno irreversível. Segundo Eric Laroux, é uma coisa que o Brasil precisa ficar atento, né? Principalmente as praias do Rio de Janeiro, a costa pernambucana e a Baía de Guarujá, lá no Pará. São as regiões mais visadas. Gente, é aquilo que a palavra de Deus fala, né? O bramido das ondas, né? São Mateus capítulo 24. Jesus vem aí, gente. É um fato irreversível. Jesus está às portas. Bom, 12h06. A gente vai ouvir agora a palavra de Deus. A palavra de Deus em foco. Olha, a gente tem pensado nesses dias, eu particularmente, o quão conturbado está esse mundo em que vivemos. Se a gente observar a família, o Estado, a pátria, as instituições de modo geral, a gente fica olhando a falência, o declínio moral, ético e espiritual, né, da sociedade como um todo. A violência sem par, a gente tem observado na nossa própria cidade, uma cidade interiorana e que já sofre como as metrópoles com crimes hediondos, bárbaros. Você tem notícia que a cabeça de alguém foi decapitada, às vezes uma pessoa que você falou há poucos dias atrás. Então, um requinte de crueldade, uma corrupção desenfreada, né? Não se tem amor. E eu fico pensando, estamos vivendo um deserto. Esse mundo é um deserto de maldade, de perversidade, de crueldade. E eu quero me reportar à palavra de Deus. Em São João capítulo 3, antes do versículo central da Bíblia, a maior carta de amor endereçada a alguém, ou melhor, que pudesse ser endereçada a alguém, em São João capítulo 3, versículo 16, fala que Deus de antemão já tinha trazido a solução para um mundo perdido. E eu posso ver aqui em São João capítulo 3 uma resposta para aquilo que nós estamos vivenciando hoje. Uma mensagem direta, simples e objetiva. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E me chama a atenção o versículo 17.
Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Mas tem um versículo que me chama a atenção, que diz o seguinte, que os homens amaram mais as obras das trevas. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as obras das trevas. Então está explicado o porquê que vivemos uma sociedade falida, instituições como o próprio casamento, é uma coisa assim, assustadora, né? E quando se casa, daí a poucos meses, estão no cartório, como foi colocado hoje até na classe dominical, eu vou tirar tudo de você, você não vai ver o seu filho mais. Então, quer dizer, é um período em que vivemos muito tenebroso, muito sombrio. E eu fico pensando, você vai esperar em quem? Acreditar em quem? Instituições, já falamos aqui, falidas, o casamento, família, o Estado que nos rege, né, com as suas políticas governamentais se sucumbindo. A gente está vendo aí nossos governantes enjaulados como pessoas, como animais irracionais, como aquelas coisas deprimentes, né? Governadores, príncipes que a Bíblia diz, pessoas que governam, que passam ao equilíbrio, à ordem, né, no Estado, na nação, enfim, há uma debacle, há realmente uma situação catastrófica. E a gente pode ver no horizonte do mundo que vivemos dias sombrios. E eu pergunto, em quem você acreditar? Mas eu quero louvar a Deus, que deixou a sua palavra para aquele que crê. Uma palavra de esperança. Tudo isso vai passar. Tem pessoas que já disseram com tamanho desprezo ou desconsideração à palavra de Deus, que, olha, esse mundo não tem jeito. Meu amigo, mas a Bíblia diz que aquele que crê no Senhor Jesus tem a vida eterna, tem paz e tem esperança. E eu posso colocar para você nessa manhã, nesse princípio de tarde, que a nossa esperança vem dos céus. Os Tessalonicenses esperavam lá, na altura do primeiro século da igreja, alguém que viria dos céus. Jesus Cristo continua sendo a solução para os anseios da humanidade. Uma humanidade que está cada dia mais perdida. Não que Deus não tivesse intervido. Ele veio, através de Jesus, trazer esperança para a humanidade. Há tempo de você refletir. A luz veio ao mundo, a luz é Jesus. Mas os homens amaram mais as obras das trevas, não vindo para a luz para que as suas obras más não se manifestassem. Então, a pergunta que não quer calar: por que o mundo é essa tragédia, né, de mal pior, os homens enganando e sendo enganados? A resposta está aqui na palavra de Deus. Os homens rejeitaram a palavra, rejeitam o Salvador, rejeitam a bênção salvadora de Deus, rejeitam o conselho de Deus. Mas que nessa tarde, você, meu amigo, possa refletir. Deus tem uma palavra, e a sua palavra é a verdade, a sua palavra é infalível. Os homens serão julgados. Não pense que esse desmando, essa falta de amor, essa opressão aos pobres, que isso vai ter, não vai ter uma punição. E os dias estão chegando. Jesus está às portas e trará juízo, inclusive às nações. Confia em Jesus. Entrega o teu caminho, entrega a tua vida ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Há uma salvação, há uma vida eterna em questão, e você precisa saber disso. Deus tem preparado um lugar para você viver eternamente. Um lugar de paz, um lugar de alegria, um lugar que você vai respirar as delícias dos céus, ou seja, longe de todas as agruras desse mundo perdido, desse mundo contaminado e condenado.
mas há uma salvação. Aceite o plano eterno de Deus para a sua vida. Jesus é a verdade. Em meio a tanta mentira, há uma verdade. Cristo morreu para nos salvar do engano, da mentira desse mundo. Aceite-o e você vai ter o esclarecimento, fé e esperança no mundo vindouro. Fique na paz do Senhor e até o próximo domingo com o programa Ponto de Encontro, querendo Deus. Quero dizer, com mais do que palavras, te amo, Senhor. Hoje eu vim aqui gritar pro mundo inteiro que é teu.